Quem é o verdadeiro Cristo? Jesus nos avisou que nos últimos tempos viriam falsos cristos. Se existem falsos é porque, com certeza, existe um verdadeiro. Quem é o verdadeiro Cristo? Eu só consigo reconhecer uma nota falsa conhecendo bem a nota verdadeira. Você conhece o verdadeiro Cristo? Quem é o verdadeiro Cristo? Olá, eu sou Sérgio Marcos, seja muito bem-vindo em nosso canal. Você está no canal da Vida em Cristo, YouTube, Facebook. Se você é novo, por favor, não deixe de se inscrever para receber sempre notificações, as novidades da Vida em Cristo. Curta a nossa página se você está no Face, curta o nosso vídeo se você está no YouTube, compartilhe com seus amigos, com os irmãos da igreja. Apocalipse sem medo. O assunto do vídeo de hoje é: quem é o verdadeiro Cristo? Existe muita polêmica em torno da pessoa de Jesus, em virtude das distorções, das heresias, das opiniões conflitantes que existem em diversas correntes, até mesmo dentro do cristianismo. Então houve necessidade de haver formulação de diferentes credos para separar Jesus daquela infinidade de deuses, e proteger assim a fé cristã dos mais simples. E por que tanta polêmica em torno de Jesus? Exatamente porque ele diz ser totalmente homem e totalmente Deus. Como Deus pode se tornar um homem? Como um homem pode ser o próprio Deus, criador de todas as coisas, Tem sempre aquele questionamento, se Cristo era homem, por que ele ressuscitou? E se ele era Deus, como ele pode ter morrido numa cruz? Então eu conheço no meio cristão mesmo, muitas pessoas que questionam a necessidade dos credos, dizendo, não, credo é uma construção humana, foram homens que escreveram, eles não têm o mesmo peso que a Bíblia tem. Mas é importante a gente nunca se esquecer que o primeiro credo formulado está exatamente na Bíblia. Ele é chamado de o credo primitivo, 1 Coríntios 15, do verso 3 ao verso 6. Antes de tudo vos entreguei, isso é Paulo dizendo, o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns dormem. Esse foi o primeiro credo e ele está na Bíblia, validando assim a confecção de credos ao longo da história, para que a fé cristã fosse sintetizada e muitas vezes decorada, guardada na memória, para que os irmãos não fossem influenciados pelas heresias e pelas seitas que surgiram e surgem até os dias de hoje. E dentro desses credos existe um credo que eu considero importante, até porque a sua essência foi exatamente a questão de Cristo sendo Deus e sendo homem, o credo de Nicéia, que foi logicamente concebido na cidade de Nicéia, na Bitínia, atual Turquia. Isso aconteceu no ano 325 e é considerado o primeiro concílio oficial da igreja depois daquele de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Então, nesse credo ficou estampada a verdade cristológica nas seguintes palavras, preste atenção. Eu vou ler um trecho aqui do credo de Nicéia para você ver a importância que isso tem para estarmos ao verdadeiro Cristo, juntos ao verdadeiro Cristo. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isso é, sendo da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pela qual foram feitas todas as coisas. Essa declaração está em pleno acordo com a Bíblia, tá bom? Então é importante a gente entender essa necessidade de saber quem é o verdadeiro Cristo. Se alguém por acaso discorda desta frase do Concílio de Nicéia, por favor, me procure, fale com a gente. Se houver alguma discrepância entre o que eu li com a Bíblia,
coloca aí nos comentários. E além desse credo, nós temos o credo dos apóstolos, o credo de Cesareia, o credo atanasiano, e eles foram feitos para defesa da fé cristã frente às heresias e distorções. Eu já vi que naquele tempo não haviam livros. As pessoas, a maioria delas, eram analfabetas e se transmitia conhecimento via oral. Muitas delas não tinham um caderno para fazer as anotações, não existia isso. Então os credos tinham esse papel de sintetizar verdades bíblicas para que a pessoa guardasse na mente e, consequentemente, protegesse dentro do seu coração. Tá bom? Por que a cristologia é tão importante comparada com outras matérias da teologia? Por que esse verdadeiro Deus, esse verdadeiro Cristo é tão importante? O apóstolo João, na sua primeira carta, ele demonstra uma preocupação de que naquela época, na sua época, as pessoas perdessem de vista o verdadeiro Cristo. Então ele diz assim, 1 João 5, 20 e 21, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tá bom? Então no Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo nada mais está em oculto. Tudo foi desvendado. A palavra Apocalipse significa desvelamento, desvendamento. Tá? Jesus ele é retratado como o rei vitorioso que virá. Então, alguns estudiosos do Apocalipse afirmam que era importante, gente, para a igreja entender essa revelação do Cristo vitorioso, ressuscitado e glorificado. Por quê? Porque os evangelhos mostravam a paixão de Cristo, o amor de Cristo, sua morte de cruz. Os evangelhos dão um espaço grande para a crucificação e isso era de suma importância para a gente entender a expiação dos nossos pecados. Mas a nossa perseverança na fé, após crer que Cristo morreu pelos meus pecados, eu tenho que crer que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus, que Ele está glorificado e que Ele há de voltar. A igreja inicial, aquela igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja do primeiro século, sofria muita pressão por parte dos romanos e por parte dos judeus. Da parte dos romanos, a pressão era no sentido de que eles não negligenciassem o culto ao imperador. O imperador ele exigia adoração como Deus. E os irmãos sofriam essa pressão. Muitas vezes não tinham acesso a alguns benefícios, não conseguiam alguns privilégios sociais, exatamente porque eles não iam prestar adoração a um Deus falso que era o imperador vivo. Sempre os imperadores vivos queriam ser cultuados. E os judeus faziam pressão porque os consideravam uma seita falsa, uma distorção do judaísmo. É como se Jesus fosse um impostor e ele deixou uma religião de impostores para atrapalhar o caminhar dos judeus e do judaísmo. Então isso era a pressão que eles sofriam. Então por isso foi necessário que Apocalipse fosse escrito para aquela época. Até nós hoje, claro, nós vamos estar vendo isso nos próximos vídeos, mas para aqueles irmãos era muito importante saber que aquele Jesus que morreu na cruz, ele era considerado o alfa e o ômega, o que era, o que é, o que há de vir, o todo-poderoso Rei vencedor. Pois bem, nós estamos nos detendo nesses vídeos no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse e é de propósito, porque é nesses 3 capítulos que se lança a base interpretativa para os demais textos, para os demais capítulos do livro. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, antes da gente avançar, você tem certeza que você é um seguidor do verdadeiro Cristo? Que Cristo é esse que você segue? O que ele representa para você? Você tem um relacionamento real, verdadeiro, com o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus? Como que você sabe disso? Jesus se apresenta ou se revela nesse capítulo 1, E no capítulo 2 e 3, as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele vai também se revelando. Para cada igreja, ele revela um aspecto da sua pessoa. Nós não vamos abordar todos os textos, até porque a gente não tem
espaço para isso, mas eu vou fazer um destaque daquilo que eu julgo um dos principais. Primeiro, Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, ele é a fiel testemunha. Apocalipse 1:5. Fiel testemunha em dois sentidos, em relação a Deus e em relação a nós. Em relação a Deus, Jesus representa perfeitamente o Senhor Deus Todo-Poderoso em sua encarnação. Então, nos dizeres do escritor de Hebreus, está em Hebreus capítulo 1, verso 3, Jesus, o verdadeiro Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, em relação a Deus, nós podemos ver Deus em Jesus Cristo. Nós podemos apreciar o caráter e a glória de Deus olhando para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em relação a nós, Jesus é a fiel testemunha no sentido de ser o nosso arquétipo, o nosso paradigma, aquilo que cada um de nós deve ser. Tá? Mesmo que você admire a sabedoria de Buda, a paciência de Gandhi, a liderança de Luther King, você pode vasculhar as religiões e encontrar muitas pessoas impressionantemente boas, mas jamais você encontrará alguém como Jesus, a fiel testemunha de Deus e a fiel testemunha para cada um de nós. Segundo, ele é o alfa e o ômega. Está em Apocalipse 1:8. Jesus é considerado alfa e ômega. São as duas primeiras letras, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, A primeira e a última. Essa expressão era muito usada na época em referência à totalidade. Então, quando alguém dizia de alfa a ômega, eu sou o alfa e o ômega, ou quando essa expressão era usada, ficava incluso nesse entendimento que a pessoa estava se referindo à totalidade, de alfa até ômega, todo aquele miolo. Então, Jesus é Senhor de tudo que acontece na história, de alfa até ômega, do início até o fim. Então, por isso que a frase termina, o Todo-Poderoso. Então, Deus é capaz de conduzir a história para o desfecho que Ele já predeterminou. Isso significa ser o alfa e o ômega. Nunca duvide do que a Bíblia ensina. Pois a palavra de Deus se cumpriu até aqui e se cumprirá em tudo que está profetizado para o nosso presente e para o nosso futuro. A história toda, de alfa a ômega, tem Cristo como o seu centro e o seu condutor. Um outro destaque que eu queria fazer. Jesus é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Há duas coisas interessantes aqui. Éfeso era a igreja mãe das outras 6, mas era Jesus quem tinha as 7 estrelas na sua mão. Jesus cuidava daquelas 7 igrejas, inclusive Éfeso. E não é porque Éfeso era a mãe que isso deveria ser para a igreja de Éfeso um motivo de orgulho. Hoje em dia nós temos muito orgulho denominacional a ser evitado. Quantas vezes uma denominação cresce, Veja quantas filhas nós temos, quantas igrejas nós abrimos. E é para Éfeso que Jesus diz isso. Eu tenho nas mãos as 7 estrelas. Eu tenho o controle, eu tenho o cuidado, eu pastoreio de perto essas igrejas. O Espírito Santo é o fundador de cada igreja e ele é quem preside, quem dirige as igrejas. Uma outra coisa, não menos importante, é o fato de Jesus andar no meio desses 7 candeeiros, que representa a presença de Jesus vigilante no poder do Espírito Santo. Tá? Por isso, não desperdice energias tentando vigiar os irmãos, porque Deus faz isso. É nosso papel, como crentes mais antigos, líderes, pastores, alimentarmos o rebanho, porque Jesus faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa parte. Ore pela igreja, ore pelos irmãos, vigie a sua vida, para que você não caia em tentação, não venha ser escândalo
na vida de outros, Jesus está cuidando daquilo que é dele. É ele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Apocalipse 2:1. Jesus também é aquele que morreu e tornou a viver. Apocalipse 2:8. Então a ressurreição era algo ainda velado, embutido no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a ressurreição passa a ser a principal mensagem. Isso fica explícito no livro de Atos e especialmente no livro de Apocalipse. A vitória sobre a morte é o grande triunfo de Cristo e do cristão. Muitos foram massacrados nas arenas de Roma, assassinados das formas mais estranhas e bizarras possíveis, mas a esperança cristã era e deve ser sempre a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14 diz: se não há ressurreição de mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Veja só. Por que a fé é inútil sem a ressurreição? Porque a nossa esperança é de estarmos com o Senhor, que nos ressuscitará no último dia e nos dará um corpo igualzinho dele. Isso é muito importante, né? Irmão, alegre-se com o fato de ser um cristão. Nesse mundo nós passamos por aflições, mas não devemos nos desesperar. Jesus venceu o mundo, venceu o diabo, venceu a morte, e um dia nós seremos imortais, isso depois da nossa ressurreição. Por quê? Porque o verdadeiro Cristo é aquele que morreu e tornou a viver. Quem é o verdadeiro Cristo? Com todo respeito aos católicos, não é aquele Cristo fraco e derrotado que é carregado nas procissões por meio de uma imagem. Com todo respeito aos adventistas, não é o Cristo ensinado por Ellen G. White. Por mais que isso chateie alguns adventistas, mas eu não posso entender um Cristo cuja crucificação não basta para a nossa salvação. É necessário agregar a prática do sábado. Haja visto que existem outras doutrinas muito estranhas, como Levítico 16:10, onde os adventistas interpretam que o bode emissário representa Satanás, que leva os pecados para o deserto, e o bode expiatório seria Cristo. Isso é um grande equívoco, isso é um grande erro, isso diminui a glória da cruz, isso interfere no Cristo como único e suficiente Salvador, fora outras doutrinas que a gente não pode aceitar. É insuportável acreditar nessas coisas. Com todo respeito aos espíritas, Jesus não é um espírito evoluído ou o principal espírito de luz. Com todo respeito aos adeptos de outras crenças, Jesus não é apenas um sábio, um profeta, um líder, um grande psicólogo, um ícone da espiritualidade universal. Não. O verdadeiro Cristo é a fiel testemunha de Deus, o nosso modelo e único modelo para a humanidade. O Senhor e governador de toda a história, como o Alfa até o Ômega. O que cuida da sua igreja e que nos garante ressurreição, porque ele morreu numa cruz para pagar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia vitorioso, venceu a morte, voltará para cumprir a promessa que ele mesmo fez. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei, porque aonde eu estiver eu quero que estejam vocês também. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Deus, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Que seja, meu Deus, uma grande bênção na vida desse que nos assiste agora. Que esse vídeo possa estar sendo reproduzido e levando o verdadeiro Cristo, o Cristo dos Evangelhos, o Cristo das Epístolas, o Cristo do Apocalipse, e que muitos creiam nele, unicamente nele para a salvação. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem até o Pai a não ser por ele. Que a tua bênção seja sobre nós hoje e sempre. Amém. Se você gostou do vídeo, aproveita agora e compartilha já.
compartilha para o WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, no Facebook, esparrame esse vídeo, leve muitos a conhecer esse verdadeiro Jesus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.